Sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro de expansão da consciência. É um grande prazer estar aqui com vocês e hoje eu quero começar perguntando para você uma coisa muito simples. Quem é você? Como você se tornou quem você é? Será que você é mais parecido com seu pai? Será que você é mais parecido com a sua mãe? Ou será que você não parece com ninguém da sua família? Essa é uma pergunta que eu quero fazer a você, porque nosso tema hoje vai ser sobre isso. Quem é você? Ou sobre personalidade. Persona, pessoa. Quem você se tornou? Talvez com as suas experiências você se tornou uma pessoa mais amarga. Talvez você se tornou uma pessoa mais alegre. Talvez você se tornou uma pessoa mais simpática. E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Quem sou eu? Só relembrando algumas coisas que eu venho falando, né, sobre a expansão da consciência, de se conhecer, nós temos que lembrar que nós temos uma evolução, né? Todos nós passamos por um processo evolutivo. E a consciência também, ela passa por esse processo evolutivo, tá? E a evolução humana começa, e eu estou falando evolução quanto a crescimento como um ser humano, de criança até adulto. E não a evolução de Darwin, que muita gente acha, não, veio lá do macaco, né? Não, gente, eu estou falando da evolução como ser humano, tá? Como indivíduo. Como é que você se tornou quem você é? E é muito interessante porque quando nós nascemos, tá? Nós passamos pelo processo do parto, nós já nascemos com um pacotinho, tá? Nós chamamos isso de personalidade base. O nosso cérebro, ele já está pronto para ser moldado. E ele vem com uma personalidade base, persona. Você já é você quando você nasce. Claro, a partir daí, essa personalidade base, que ela é construída a partir de várias situações, tá? Desde genética, influencia também nessa personalidade base, tá? A partir que você nasça, você começa a ter a influência do ambiente. Inclusive, o próprio parto, tá? Ele é um influenciador da sua personalidade. Pessoas que nasceram de parto natural têm uma tendência a ser uma pessoa mais audaciosa, uma pessoa que não tem medo de nada, porque ela enfrentou o parto, né? Ela passou pelo processo do parto natural, né? Enquanto as pessoas que são de parto cesárea, elas têm uma tendência, não quer dizer que elas sejam, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Ela tem uma tendência a necessitar sempre de alguém que retire ela daquela situação que ela está vivendo, tá? Então, dependendo até do parto, você tem um tipo de tendência ou outro tipo de tendência, tá? Então, e o que vai determinar essa tendência é como você vai processar aquela situação do parto, que foi a primeira experiência que você teve. Além também de que quando você está dentro da barriga da sua mãe, dependendo das experiências que ela tem, você também será afetado por ela. Porque a mãe produz, a cada experiência, a cada sensação, a cada momento de emoção que ela tem, ela produz química. Tá? E essa química, ela é mandada para o feto, porque o feto se alimenta do sangue dela. Tá? E o sangue dela alimenta o corpo do feto. Portanto, toda a química que entra no corpo da mulher vai para o corpo da criança. Por isso que tem que tomar muito cuidado com que tipo de química você está passando para a criança. Alguns remédios não pode tomar, né? Não pode tomar álcool, cigarro, algumas pessoas que fumam não podem fumar, porque tudo isso vai para a criança. E essa química toda vai moldando o cérebro, vai moldando o funcionamento do cérebro. Notaram que é complexo a formação da personalidade, é muito complexa, tá? Mas aqui hoje eu vou dar uma base para você poder analisar a personalidade.
Hoje nós vamos trabalhar com uma base. Não quer dizer que seja 100% nesse método que eu vou passar para vocês. Tem vários outros métodos, tá? Você vai encontrar N outros métodos de conhecer perfil, né? De conhecer personalidade. Particularmente, eu adotei esse método que eu vou apresentar para vocês, porque eu senti, para mim, que sendo o mais fácil de eu poder absorver e usar e ensinar. E também, com esse método, eu não preciso muito usar muito teste, né? Eu preciso só observar. Com o método de observatório, eu vou conseguir identificar o perfil dessa pessoa só observando, olhando para ela. O método me permite conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa que eu vou falar ou que está à minha frente, sem precisar eu conversar com ela. E a partir que eu converso com ela, também eu vou obter mais informações, tá? Então é muito legal, tá? E quando a gente fala de expansão da consciência, e tanto interna quanto externa, nós também estamos falando de conhecer a si próprio. Não tem como eu querer conhecer todas as pessoas e não se conhecer, tá? Então você vai perceber que durante essa aula você vai começar a se conhecer um pouquinho mais e, obviamente, e automaticamente, você vai conhecer as pessoas ao seu redor e poder decidir como você vai se comportar com cada uma delas, tá? Então, só lembrando mais uma coisa, a personalidade, ela é moldada, tá? Ela é moldada a partir de dessa base que é nascida com o bebê, tá? E nós temos 4 bases possíveis, tá? De trabalho que é o funcionamento do cérebro. E cada um deles é indicado como sendo uma área do cérebro. O bebê, esse bebê que nasceu, ele tende para uma dessas áreas do cérebro, tá? Por exemplo, eu posso ter um bebê que tende a ser mais cheio de ideias, com o cérebro funcionando a 1000 por hora, mais hiperativo, né? Eu já tenho aquele bebê que é voltado mais para carinho, mais para relacionamento com a mãe, mais dependência da mãe. E tem aquele bebê que é muito independente, que já começa a querer liderar os outros bebês, né? Já começa a querer mandar nos pais também. Tem muitos bebês que têm essa característica, tá? E temos o bebê que é aquele mais tranquilo, que não quer briga com ninguém, quer ficar na dele, que chora menos, por sinal, né? Esse é o bebê que é aquela coisa assim, você pensa, poxa, esse é o meu bebê de ouro, né? Porque não dá trabalho nenhum. É muito legal quando você começa a analisar os perfis, você consegue perceber isso até entre os bebês. Eu queria falar mais uma coisa, que existem algumas influências dessa personalidade básica que nasce com o bebê, tá? Que é a primeira fase do desenvolvimento humano, quando ele é bebê, é a primeira fase, né, que vai até os 9 anos. Nessa fase é que é construído tudo, tá? É que é moldado a personalidade. Então, esse bebê que vai virar uma criança, que depois vai virar um adolescente, que depois vai virar um adulto e depois vai virar um idoso, tá? Então, nós temos aí essas fases, temos jovem e adulto também no meio do caminho, tá? Essas fases todas, cada uma tem um processo diferente de desenvolvimento da personalidade. Inclusive, quando a pessoa passa para idoso, também ela vai mudando um pouco a sua personalidade. Se ela era um pouquinho mais audaciosa, ela começa a ser mais calma, mais tranquila, mais assertiva, tá? Então é uma característica de algumas pessoas que vão envelhecendo e vão buscando um pouquinho mais de estabilidade. Então, as áreas em que ela vai ativando dentro do seu cérebro vai mudando, tá? Então, só resumindo, o tipo de personalidade que alguém tem é baseada pela forma que ele usa o cérebro. E o cérebro, ele segue a configuração básica do software, que é a mente. Então, a mente que nasce com o bebê, ela vai determinar a forma e a estruturação do cérebro que o bebê possui. Ou seja, ela vai dizer quais áreas desse hardware, né, desse computador quântico que é o nosso cérebro, vai ser
ativada por aquele tipo de personalidade, tá? Por isso que nós não somos padronizados, a gente somos seres únicos. Eu diria mais que a gente é único no universo ou no multiverso. Se existe um multiverso, o mesmo Flávio que existe lá não será o mesmo Flávio. Por quê? Porque fazemos escolhas diferentes. E toda vez que eu escolho, eu estou modificando mais um pouco meu cérebro, tá? E minha personalidade vai evoluindo, ok? Bom, e tem mais algumas coisas que influenciam nossa personalidade, portanto, nosso comportamento. A cultura, tá? A cultura tanto familiar quanto da cidade, ou do estado, ou do país, ou da raça, ela influencia diretamente no funcionamento do cérebro, tá? Porque é aquilo que eu absorvo quando criança, de 0 a 9 anos, é a cultura, tá? Gênero, se eu sou homem, ou se eu sou mulher, ou se eu sou um gênero misto, tá? Eu tenho a utilização do cérebro diferente, tá? Só para vocês terem uma ideia, a mulher consegue ver mais de 2.000 tonalidades de cores diferentes que o homem não consegue, tá? Ela consegue ver nuances das cores que o homem não consegue. E é interessante isso quando você começa a analisar com a personalidade mista. Quando eu tenho gênero misto, que é uma pessoa que ela tem tanto características femininas quanto características masculinas, ela também, na utilização do cérebro, ela mistura os dois. E pessoas que têm gênero misto têm características de terem certas áreas do cérebro potencializadas. Imagine uma pessoa que ela é objetiva, mas também ela é intuitiva ao mesmo tempo. São características tanto do feminino quanto do masculino juntos numa mesma pessoa. Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar sobre as características das personalidades, do comportamento. Vocês vão percebendo que são parte de quem a pessoa é, tá? Essas modificações do funcionamento cerebral, tá? Até mesmo os autistas, eles são uma forma que o cérebro funciona. Ele tem um perfil próprio, tá? Ele tem uma personalidade própria, tá? Mas são nuances que vocês vão percebendo, tá? E com o tempo você vai entendendo e aceitando as pessoas como elas são. E isso é apaixonante, porque você começa, puxa, então fulano de tal, ela é assim porque o cérebro dela é assim, então ela é assim. O que eu posso fazer é aceitá-la do jeito que é. Eu sou assim porque meu cérebro foi moldado dessa forma, tá? E eu posso modificar meu cérebro? Posso, com certeza. Então, meu cérebro pode ser modificado na medida em que eu escolho modificá-lo, tá? Então, eu tenho duas opções. Ou eu deixo do jeito que ele está, e ele vai funcionando tudo no automático, tudo no inconsciente, ou eu vou dominá-lo e decidir que áreas eu quero ativar do meu cérebro. Para isso, eu vou ter certas técnicas, né? Certas escolhas, certos hábitos que eu tenho que mudar para poder melhorar minha personalidade e meu comportamento. Outra coisa, a genética, meu DNA. Não só ser homem ou mulher influencia, mas também os meus antepassados, né? São a herança genética que eu recebo e tem certos perfis de comportamento que surgem dentro de uma família que é totalmente diferente de todas as outras, tá? Dos irmãos, dos primos. Por quê? Porque muitas vezes é ativado um gene que você carrega dentro de você e que traz certas informações. Um fato muito interessante, que ainda está em estudo, é que todas nossas escolhas, nossas experiências, nossas vivências e nossa personalidade são, vamos dizer assim, codificados no nosso DNA. Então, quando nós temos um filho, parte de quem nós somos, da nossa personalidade, é passada também geneticamente. Não só a parte física, que doenças ou certa forma de utilizar o cérebro, mas também certas experiências é passada, ou tanto as positivas quanto as negativas, tá? Então, o DNA influencia muito. Por isso que é muito importante você pesquisar sobre a sua história genealógica.
você estudar sobre quem são seus antepassados, as experiências deles, a história. De repente, você vai estudar, você vai descobrir fatos inusitados, tá? Eu, por exemplo, sou descendente de judeu, né? Os judeus nordestinos, que alguns deles sempre tiveram a questão da cultura, de estudar muito. Sendo que minha família em si, ela não é tão afã do estudo, de estudar muito. Mas eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, né? E não é uma característica que eu recebi da minha família local. É algo que eu recebi muito longe, né? E pode ter vindo de qualquer antepassado meu, essa questão de estudo. Meu neto já gosta de ler, tem 1 ano, já pega livros e começa a ler livros, olhar livros, né? Como se estivesse lendo. Obviamente que ainda não consegue ler, mas ele já tem esse comportamento, que eu acredito que seja herdado da minha pessoa. E minha filha não gosta tanto, tá? De ler, de estudar e tal. E não importa, o que importa é que cada ser que nós colocamos na Terra recebe DNA tanto diretamente nosso, quanto também dos nossos antepassados mais longos. Isso é importante que você estude. E a sua experiência de vida, cada experiência que você tem, 100% vai para o seu inconsciente, tá? 100% da sua experiência de vida vai para o seu inconsciente. Portanto, esse inconsciente que está reprimido vai influenciar diretamente o seu comportamento e sua personalidade. Traumas e medos são alguns dos seus conteúdos reprimidos, tá? Conhecimentos também são reprimidos e alguns ficam à disposição. Então, nós temos 3 níveis: o consciente, que é esse que a gente está trabalhando, o subconsciente, que ele fica pronto para ser utilizado, tá? Inclusive em forma de símbolos, né? Os símbolos ajudam muito você manter o inconsciente ativo, tá? A imaginação, esse tipo de coisa. E nós temos o inconsciente, aquilo que não tem forma, tá? No subconsciente, tudo tem forma, tudo tem significado. No inconsciente, não. Ele não tem forma, ele não tem significado, ele simplesmente aparece. E quando ele passa para o subconsciente ou vai direto para o consciente, ele já adquire uma forma e aí a gente tem que descobrir o seu significado, tá? Bom, nós temos as habilidades, que é quando eu pratico aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho de conhecimento. Toda vez que eu pratico, eu estou alicerçando mais daquela habilidade, tá? Ou eu estou desenvolvendo aquela habilidade ou talento que você tem. Algumas habilidades são naturais, outras são desenvolvidas. Então, é essa pergunta que você tem agora para mim, não é? Que eu estou escutando daqui. Então, professor, eu posso desenvolver um talento, eu posso desenvolver uma habilidade? Com certeza, tá? Com certeza. Algumas pessoas já nascem com alguns talentos naturais. Outras precisam se desenvolver, ou seja, precisam se dedicar um pouquinho mais do que outras pessoas, tá? Mas se tiver a atitude certa, tá? Você vai poder realmente trazer para você esse talento ou essa habilidade. Então, só resumindo, a personalidade, ela é uma característica sua, construída na medida em que você vai crescendo em cima de uma base, tá? Em cima de uma base, de um software básico, vamos dizer assim, que ela vai se desenvolvendo e se modificando, tá? Esse software, ele não é, vamos dizer assim, fechado, tá? Ele pode ser modificado pelo usuário quantas vezes quiser, mas, infelizmente, também ele pode ser modificado por questões externas. Quando eu não tenho consciência de quem eu sou, quando eu não tenho consciência das minhas escolhas, pessoas fora da minha realidade, quer dizer, pessoas fora da minha vida, de dentro de mim, têm a capacidade de modificar meu comportamento, têm a capacidade de me persuadir a fazer certas coisas ou, que é pior ainda, me manipular. Então, nós temos as 2 características de quando eu quero trabalhar com personalidade de alguém, quero modificar ela de alguma forma, plantar alguma informação. Eu posso usar a manipulação, que é positiva, é benéfica, quanto eu posso usar a manipulação, que ela já é ruim. Então, eu tenho a persuasão, que é benéfica, e eu tenho a manipulação, que é coisa ruim, negativa,
tá? Que eu faço a pessoa fazer coisas que vai fazer mal a ela, tá? Que é ruim, que só faz bem a mim, tá? Então, são duas ferramentas que são utilizadas para, vamos dizer assim, plantar informação para modificação. Lembrando que a personalidade, a mudança, ela ocorre por escolha da pessoa própria, tá? Porque nós temos um poder chamado livre-arbítrio. O maior poder dado ao homem é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolher quem ele quer ser. Eu posso fazer isso de forma consciente, tá? Sabendo o que eu estou fazendo, ou eu posso fazer isso de forma inconsciente. Eu não estou aplicando a minha liberdade de escolha conscientemente. Ainda assim, eu estou escolhendo, mas de forma inconsciente, sem saber o que eu estou escolhendo. É como se eu assinasse um documento sem ler. Muita gente faz isso, né? Não lê o documento, não lê o contrato e aí assina, tá? É a mesma coisa. E é a mesma coisa de eu tomar um remédio sem ler a bula. Não é o que mais acontece? Todo mundo toma remédio e não lê a bula. É a mesma coisa das escolhas inconscientes que a gente faz. Aí vem as consequências, tá? E essas consequências, muitas vezes, são consequências negativas, tá? Então, por isso que é tão importante que a gente tenha consciência das escolhas que a gente está fazendo. Então, lembrando que personalidade é a soma total de todas as questões que ocorreram na minha vida, tanto experiências, pessoas, situações e quem eu quem eu sou, e também produtos químicos que entraram no seu corpo, herança genética, tudo isso, a soma disso é o que cria a sua personalidade, tá? Se torna você um indivíduo pensante, tá? E é descrito frequentemente em termos de traços mensurados de uma pessoa exibe. Então, eu posso medir uma personalidade, eu posso encontrar características, né? E determinar, essa pessoa ela tem tal característica, tal característica, tal característica. E muitas vezes eu posso até classificar, fazendo ela fazer parte de algum grupo de perfis muito parecidos, porque a gente tem vários perfis parecidos, tá? E as personalidades são diferentes, tá? Mas algumas características fazem elas serem parecidas. Lembra do software básico? É esse software básico, vamos dizer assim, né? Essa personalidade base que é em cima dela que é construída todo quem você é que nos faz ficar mais próximos ou não de certas pessoas. Dizer assim, poxa, eu me dou tão bem com tal pessoa, né? Porque muitas vezes ela tem um perfil muito parecido, ou não. O mesmo perfil também pode se tornar concorrente, tá? Isso também pode acontecer, ok? E também, como eu já falei, pode ser um resultado de hereditariedade, tá? Que são pessoas muito parecidas. Eu posso ser classificado como muito parecido com meu avô, ou com minha mãe, ou com meu pai, tá? Então, isso pode acontecer também. O que é mais importante nesse momento, que eu quero falar para você que está me ouvindo nesse momento, é que, primeiro, nós precisamos sair da negação de quem nós somos. Muitas vezes, as pessoas gostam de ficar na fantasia de imaginar que ela é uma outra pessoa, que ela começa a querer ser uma outra pessoa. E aí começa a imaginar nas redes sociais, eu sou mais parecido com fulano de tal, eu quero ser igual ao fulano de tal. E sinto muito lhe dizer, mas isso nunca vai acontecer. Ninguém será igual a uma outra pessoa. Nem eu, se eu nascer de novo, serei igual a quem eu fui no passado antes de nascer. Sempre nós seremos diferentes. E isso é importante porque o seu cérebro precisa da sua individualidade para poder ser saudável. Doenças mentais ocorrem quando as pessoas querem ser iguais às outras e não aceitam quem elas são. Elas rejeitam a sua própria personalidade, a seu próprio ser, e isso gera dentro do cérebro e dentro da mente, tá? Problemas psíquicos, doenças mentais, tá? E aí que começa o choque, porque começam conflitos internos, tá? Do eu com eu mesmo, um não aceitando o outro, e aí aquela zona gera angústia,
gera infelicidade, tristeza, depressão, ansiedade, tudo aquilo que a gente já conhece, ocorre porque a pessoa ela aprendeu a não se aceitar. É isso mesmo. Não, ela não nasceu assim. Ela aprendeu. Os adultos ensinaram a criança que ela não é bonita, que ela não é inteligente, que ela não é boa, que aquilo que ela faz é errado. Tudo isso que é falado, essas informações a criança absorve e, infelizmente, começa a fazer parte de quem ela é. E isso tem que ser corrigido, porque aí sim é o problema a ser corrigido, a não aceitação. E a partir daí, eu saio da negação, eu me aceito do jeito que eu sou, eu me integro, eu me torno único, me torno inteiro e não partido como eu era antes, e aí sim eu posso evoluir minha personalidade. Eu posso evoluir quem eu sou e para onde eu quero ir. Aí sim eu posso, a partir dessa base, construir uma nova personalidade, tá? Mais saudável, tá? De uma forma que você tenha controle e consciência de quem você quer ser, tá? E aí você exerce sua liberdade de escolha tranquilamente. Então, decida hoje e agora quem você quer ser, a partir de quem você foi, tá? Porque é a base da construção. E escolha ser uma pessoa melhor. Escolha ser você.